A Igreja Católica foi inventada a partir do ano 317, com a união do imperador Constantino com bispos que na época estavam se corrompendo, tá? Não foi Jesus quem estabeleceu uma denominação, um CNPJ, com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Da mesma forma, a Igreja Evangélica começou a ser inventada a partir do ano 1517. Olá, meus amigos, permitem-me rebater o que para mim não deixa de ser uma fake news, hoje em dia, né? O que acontece? Quando o cristianismo surgiu após a ressurreição de Jesus, os discípulos perseguidos saíram pelo mundo todo pregando o Evangelho. E, a despeito das perseguições, o cristianismo cresceu no mundo inteiro na época. De Roma à África, ao Oriente, o cristianismo estava no mundo todo. Há quem diga que 50% do Império Romano, no tempo do cristianismo, eram cristãos. O que acontece? Como ele cita Constantino, inventou? Não. Naquela época, os cristãos se autodenominavam católicos. No livro de Atos, nós vemos quando, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Antes, no mesmo livro de Atos, eles são chamados de os do caminho. Mas com o passar do tempo, o mundo todo também denominavam os cristãos de católicos, ou que quer dizer universal, porque a igreja que estava no mundo todo na época eram os cristãos. Portanto, quando Constantino supostamente se converteu, e alguns dizem que por interesse politicamente, porque inclusive muitos guerreiros, possíveis guerreiros haviam no meio dos cristãos, para o império, que era sempre ameaçado. Então, supostamente, Constantino se converteu. E, através de um edito, que eu não sei o número agora, ele tornou o cristianismo, quer dizer, ele deu liberdade aos cristãos. Constantino deu liberdade aos cristãos de culto, né? Então, não foi uma invenção de Constantino. Eu tomo isso como um desrespeito aos cristãos que sofreram tantas perseguições e ansiavam por uma liberdade de religião, uma liberdade de culto, né? No império cheio de religiões, os cristãos eram perseguidos. Então, não foi uma invenção de Constantino. Os cristãos eram perseguidos, ali. Agora, já no ano de 1517, como ele cita, Martinho Lutero também não inventou nada de evangélicos. Não. Antes de Lutero, muitos sofreram, agora perseguidos pela própria igreja. E aí, me perdoem os católicos de hoje, mas isso está escrito na história, não são palavras minhas. Não é invenção minha. A própria igreja católica, por seus erros doutrinários, começaram a proibir o povo até de ter Bíblia. E muitos queriam seguir o Evangelhos. Tá? Por que povo evangélico? Porque querem seguir os Evangelhos. E nessa época era proibido. Procuremos a história, dá um Google na história de Wycliffe, na história de John Hus, que foi queimado, por sua própria igreja, mas não negou
a sua fé em Jesus, né? E Lutero, creio eu que Deus o usou, o abençoou para quê? Para que acontecesse então a reforma protestante. E nós sabemos a história que mudou a Europa, né? O único detalhe é que Lutero não esperava tanta morte e tanta guerra. Agora, hoje também, devemos ter cuidado, porque com postes assim, que parece que vem de certo ódio, né, de certa raiva pelo meio evangélico. Então, não se preocupa nem em procurar direito a informação, de estudar, de pesquisar mais. Aí faz um post desse. Então, termino dizendo, a Igreja Católica não foi invenção de Constantino, nem do Império Romano. E a Reforma Protestante também não foi invenção de ninguém. Foi um acontecimento que brotava no coração do povo, e eu creio que, por Deus, brotava o sentimento de liberdade e de buscar a verdade sobre Jesus. Amém? Deus seja louvado.